A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui e peço que você fique até o final do vídeo, que no final eu vou estar orando por você e pela sua família também. Nós vamos estar orando aqui junto e Deus há de nos abençoar nessa manhã, amém? Todo dia, irmão, Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de cura, de libertação, de livramento para a minha vida e para a sua vida. Por isso que a gente não se cansa de colocar no canal todo dia uma palavra de Deus, para que as pessoas que escutem sejam libertas, sejam curadas, né? Que Deus abençoe, que muitas pessoas possam visualizar esse vídeo e ser abençoada, ser curada, porque o objetivo de nós estarmos aqui falando da palavra de Deus é para isso, é para as pessoas que escutam a palavra de Deus ser abençoada, ser curada, ser libertada da violência desse mundo, tá entendendo? O mundo está vivendo um caos. Você vê que na época de Noé, né, lá no capítulo 6 de Gênesis, a palavra de Deus fala sobre o final daquela geração da época de Noé, né, que o mundo estava em muita violência, tá entendendo? E Deus se arrependeu naquela época de ter feito o homem. Mas como Noé tinha achado graça aos olhos de Deus, Deus disse que acabaria com toda aquela geração, mas a família de Noé, ele disse que ia salvar para que desse continuidade e Noé gerasse outro povo, tá entendendo? Então, hoje nós somos descendentes de Noé, glória a Deus, e através desse povo que a gente veio, né, sendo descendente deles, a gente não sabe de qual família, se a gente sabe dos filhos de Noé, que Noé teve 3 filhos, a palavra de Deus diz, de qual foi dos filhos que a gente foi descendente dele. Sabe que foi descendente da família de Noé, mas não sabe qual foi dos filhos que fez, que nós somos descendentes. Porque cada um teve uma família, cada um foi gerando filho, filha, tá entendendo, com a sua esposa. E daí foi crescendo, multiplicando. Mas hoje a gente tem a certeza que nós somos de Deus, e foi Deus que deu a liberdade, tá entendendo? E a segurança, através da vida de nós naquele tempo, de a gente continuar vivendo aqui nesse pedaço de terra. De a gente continuar vivendo nesse planeta Terra aqui, porque senão Deus quisesse, Deus tinha acabado com tudo, com os animais, com o povo naquela época, tudinho. E esse planeta ia ficar isolado, ia ficar que nem os outros planetas que estão lá, Plutão, né? Aquele Saturno, aqueles planetas que não tem vida. E as pessoas estão querendo de todo jeito ir para lá, arrumar vida no lugar que Deus não deixou vida lá, tá entendendo? Deus deixou a vida, foi aqui no planeta Terra. Oxigênio, tudo para a gente respirar, para a gente viver aqui. Então, a palavra de Deus aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, eu quero ler uma palavra para você aqui, de Deus, que diz assim, ó: Davi deseja edificar um templo, mas Deus não permite, tá entendendo? Davi era o rei naquela época, era quem comandava o exército de Israel, governava tudo ali em Jerusalém. Mas chegou um tempo que Davi estava velho já, Davi já não estava nem indo para a guerra mais, porque os soldados não deixavam ele sair para a guerra. Uma vez ele foi para a guerra e um soldado quase matava ele pelas costas, mas teve outro soldado valente de Davi que defendeu Davi, livrou ele de ser morto ali naquela batalha. E ele falou que a partir daquele momento ele não ia mais para a guerra, porque ele não podia morrer não, porque ele era a lâmpada de Deus no meio deles, tá entendendo? E a lâmpada de Deus não podia ser apagada não. A lâmpada de Deus, irmão, não pode ser apagada da nossa vida, da tua vida, no meio da tua casa, da tua família, que é o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida hoje. Então a presença de Deus tem que estar constantemente na minha vida e na tua vida, tá entendendo? Muitas coisas se levantam para querer prejudicar a gente, para querer derrubar, para querer humilhar, desprezar, porque o inimigo sabe que nem um homem quer ser humilhado, nem uma mulher quer ser humilhada, quer ser desprezado, quer ser rejeitado. Mas a gente não tem que dar atenção para essas coisas não, porque isso fizeram com Jesus, tá entendendo? Isso fizeram sempre dentro da Bíblia, você vai ver que os homens de Deus foram rejeitados, foram desprezados, os profetas foram perseguidos,
até de morte, tá entendendo? Naquela época, como Elias mesmo, que foi perseguido por a rainha Jezabel, e só não morreu porque Deus permitiu que ele fugisse, fosse lá pro deserto e ficasse lá na caverna, escondido lá. A gente não pode ligar, dar ouvido, senão que o diabo sabe que o homem ele tem essa fraqueza de não querer ser rejeitado, de querer ser desprezado, mas a gente somos amparados por Deus, somos guardados, somos livres pela proteção de Deus, pela a poderosa mão de Deus. Então muitas coisas sobrevêm sobre nossa vida para que a gente desista dos propósitos de Deus, desista dos propósitos de fazer as coisas diante da face de Deus certa, tem que fazer errado para que o inimigo venha bater palma e dizer, eu não disse. Porque a pessoa que não é crente, irmão, o inimigo usa ela só para querer te acusar. Faça uma coisa errada na frente de uma pessoa que não é crente para você ver se logo ela não vai estar te acusando. Porque é o inimigo usando a boca da pessoa para te acusar, para te apontar. Ah, você não disse que é crente porque está dando com palavrão. Você não disse que é crente porque está pegando um negócio da pessoa escondida ali. Você não disse que é crente porque está fazendo isso, porque está fazendo isso. Então a gente não pode, tem que fazer de tudo para não fazer coisa errada, tá entendendo? Se errar, pedir perdão para Deus imediatamente, para que Satanás não venha ter fôlego sobre nossa vida, tá entendendo? Não venha ter de que nos acusar. Deus não quer que ele fique te acusando, te apontando, porque você é de Deus. Você é uma pessoa que Deus tirou desse mundo, salvou, libertou. E se você não é liberto ainda, Deus quer te libertar, Deus quer te livrar da violência desse mundo, dessas coisas que acontecem no mundo aí. Deus quer te dar livramento, quer guardar a tua casa, a tua família. Então você dá ouvido para Deus, tá entendendo? Que Deus tem um propósito na tua vida. O versículo 1 do capítulo 17 de 1 Crônicas diz assim, ó, sucedeu, pois que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedro, mas a arca do Senhor, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tem no teu coração fazeis, porque Deus é contigo, né? Davi estava preocupado porque a arca de Deus, né, estava dentro de tenda, dentro de cortina, debaixo de cortina, escondida. E ele estava morando numa casa boa, num palácio, numa casa de madeira de cedro, bonita, tudo, tá entendendo? E ele queria que tivesse um lugar especialmente para a arca de Deus ser colocada ali e as pessoas iam adorar a Deus ali. Aí no 3 diz assim, ó, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai e dizei a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para mim, tá entendendo? Deus, Natã falou para Davi, tudo que você quiser fazer que tiver no teu coração, tu faz porque Deus é contigo. Mas na mesma noite, Natã foi orar, e Deus apareceu para Natã e disse, Natã, vai e disse a Davi, meu servo, que ele não vai edificar uma casa para mim. Ele não vai fazer isso aí porque ele já não está mais em condições de ficar preocupado de construção de casa, essas coisas não. Deixa que isso aí, eu já tenho gente preparada para fazer isso. Manda ele descansar, viver o resto da vida dele sossegadinho dentro da casa dele, até o dia de chegar a hora de eu recolher ele, de eu levar ele embora dessa terra, porque ele já batalhou muito, já defendeu muito o meu povo nessa terra aqui. Então fala para ele ficar quieto. Porque Deus sabe, irmão, o limite que você deve ir, até onde você deve ir, até onde você aguenta fazer as coisas. Não adianta ninguém estar cobrando nada de você que você não pode fazer, que você não vai dar conta. Deus não faz isso. Tá entendendo? O inimigo é quem quer te usar, até fazer você errar para depois ele te matar, tá entendendo? Mas Deus não faz isso não. Deus conhece o teu limite. Ele sabe até onde ele pode pedir, cobrar, pedir para você fazer alguma coisa para ele. Vai lá, meu filho, faz isso para mim, assim, assim, assim. Deus sabe o limite, mas o inimigo não tem limite para ele não. Ele quer fazer você pecar todo dia, cada vez mais pecar um pecador, de outra manhã, um em cima do outro, até você se destruir, tá entendendo? Ele não está preocupado com a tua vida. Porque o desejo dele é a tua alma que ele quer. Ele não tem preocupação de ver você com o futuro bem, com o futuro abençoado, porque ele não tem futuro. Qual é o futuro que ele tem? Ele sabe qual é o futuro dele já. Ele já vive no futuro dele, que é o inferno. Então ele não quer que você fique bem, não quer que você esteja bem, mas você não pode dar atenção para ele, não. Você tem que dar atenção para a palavra de Deus, o que Deus está falando para você, que ele quer te livrar, ele quer te guardar, quer te proteger, quer te abençoar,
quer abençoar a tua casa, tua família, tua empresa, teu comércio, teu negócio. Todo dia eu estou falando isso aqui porque é verdade, irmão. Deus quer abençoar a tua vida para que você não venha estar se preocupando com coisa dos outros, com o que os outros estão falando, com ninguém está dizendo não. Trabalha, vai para a tua escola, faz tua faculdade, monta a tua empresa, teu comércio que você quer, tua oficina de serralharia, de mecânica, a oficina que você quiser montar, a empresa que você quiser montar, apresenta a Deus, faz um voto com Deus e diz, Senhor, essa é a minha empresa, se o Senhor abençoar, eu vou honrar o Senhor com essa empresa aqui, vou dar emprego para outras pessoas que merecem um emprego que o Senhor enviar até mim. Então faz um voto que você quiser fazer com Deus, mas faz as coisas direito diante de Deus, que Deus quer honrar você. Aí diz assim, ó, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas foi de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, tá entendendo? Deus está falando aqui que ele nunca morou em nenhuma casa, tá entendendo? Desde o dia que ele fez subir Israel da terra do Egito. Ele veio morando nos tabernáculos que Moisés montava no deserto, morando em tenda, na casa de um, na casa de outro, tá entendendo? E a arca do Senhor era a presença de Deus. Aonde ela chegava, Deus estava ali naquele lugar, porque Deus entrava dentro da arca, dentro da presença de Deus era a arca, era a arca da aliança, a arca do concerto. Tá entendendo? Então, essa arca nunca ficou em uma casa firme, foi sempre numa casa de madeira, numa casa de tenda, num tabernáculo, tá entendendo? E Davi desejava fazer uma casa bonita, uma casa para Deus, para que o povo, todo mundo fosse adorar a Deus ali naquele lugar. Mas quem ficou para edificar essa casa foi Salomão, tá entendendo? Foi o templo de Salomão que Salomão edificou. E ali ele colocou a arca de Deus, fez aquele templo bem bonito, bem edificado ali, para todo Israel ir ali adorar a Deus, tá entendendo? Mas Davi não foi ele que construiu a arca do Senhor. Então descansa em Deus. Deixa as coisas para outras pessoas que estão com mais condições do que você fazer e fica quieto. Vai descansar, vai orar a Deus, agradece a Deus por você estar na idade que você está, mas está com saúde, está em paz, está entendendo? Descansa, adora a Deus, até chegar o dia que Deus queira recolher você e eu daqui dessa terra. Não precisamos mais ficar se preocupando com coisa que nós não teve condições de fazer na nossa mocidade e agora a gente está preocupado de fazer agora não, porque Deus sabe o tempo de te abençoar, Deus sabe o tempo de te honrar. Não estou dizendo que você tem que parar, tem que ser covarde, tem que deixar de trabalhar, não. Quem puder trabalhar, se esforce, trabalhe, faça o que você quiser. Mas as coisas que você não puder fazer, que não está no seu alcance, entregue na mão de Deus. Procure viver o resto da sua vida em paz, com saúde, alegre na presença de Deus, está entendendo? E ajudando seus filhos, seus netos, sua família a conquistar aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não conseguiu fazer nessa vida. Então, que Deus te abençoe, recebe essa palavra com alegria, tá entendendo? Que Jesus te ama, Jesus quer abençoar você, sua família. Quando eu falo família, é isso, irmão. O que a gente não vai podendo fazer, vai deixando para os filhos vai deixando para os netos, e assim a geração continua, tá entendendo? E a gente vai andando para frente, chegar uma hora a gente vai fazer que nem Enoque, que nem Elia, que foi levado embora, tá entendendo? Elia foi levado numa carruagem de fogo, Enoque foi translatado, e Moisés subiu para o monte e sumiu. Ninguém sabe até hoje onde Moisés foi parar. Até o diabo ficou contendendo com Deus, querendo saber onde estava o corpo de Moisés, mas Deus não tem satisfação para dar para o inimigo. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, dessa mulher que parou para escutar essa palavra, Pai. Abençoa ele, Pai. Abençoe a empresa dele, o comércio dele, os negócios dele, o trabalho dele, para que ele for fazer nesse dia. Abençoe, meu Deus, o dia de sábado dele, o dia de domingo, o final de semana, Pai. Se ele for viajar, se ele for para qualquer lugar com a família, que o Senhor venha guardar, proteger. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai. Toma esse povo nas tuas mãos, meu Deus. Toma esse irmão, essa irmã. Entrega cada um que parou, meu Deus, para escutar essa palavra, que eles sejam curados, sejam libertos e abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom final de semana na paz do Senhor Jesus. Amém.